5 de novembro de 2008, Curitiba, Paraná. Raquel Genofre tinha apenas 9 anos quando voltava para casa depois da escola. Aquele seria seu último dia de pôr do sol. Aquele seria seu último dia de sorriso fácil e também seu último dia numa história que merecia ser escrita em décadas e décadas de uma longa jornada. Raquel Genofre nunca mais seria vista com vida. Menos de 24 horas depois, seu corpo foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária da cidade e junto com esta mala vieram as perguntas. O que aconteceu com Raquel? Quem seria o autor daquele crime tão bárbaro? A ciência traria as respostas, mas a espera demoraria exatos 11 anos. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Sim, voltamos. Voltamos, Odete. Aqui a gente vai voltar a pedir, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim, né, meu amor? A gente vai fazer do canal que a gente quer que exista. O canal só existe por causa de vocês e por causa da Odete. Vocês são os mais importantes. Não é, meu amor? É sim, tava com saudade de estar aqui, né? Tirei uns diazinhos, mas já voltei a gravar. Corri aqui para fazer a barba, então ficou um pouco vermelho. Eu tenho que aproveitar porque tá com a obra aqui em cima. Eles estão aqui em cima e aqui embaixo, 2 obras. E eles estão disputando para ver quem constrói um prédio dentro de um prédio. Então faz 6 meses. E eu tô correndo agora às 6 da manhã aqui. Odete, ela sempre me larga, né? Vai fazer o quê? E eu fiquei pensando, né? Eu me machuquei um pouco e dói. Eu imagino o que a Raquel Genofre, que é esse caso que a gente vai falar agora, não tenha sofrido. Se um cortezinho a gente chora. Imagina tudo que essa menina passou. Esse é um caso que foi muito importante para o Brasil como um todo. É graças a Raquel que a gente tem um banco de DNA nacional hoje. Não só por ela, mas ela foi o ícone disso, né? Eu vou explicar mais tarde. Então é aquela história, a morte dela não foi em vão e jamais será. Graças a Raquel hoje, a gente consegue perceber que outras vítimas estão tendo justiça. Que a gente nunca passe ileso na vida, que a nossa história marque mais do que a gente mesmo. A Raquel, pelo menos com apenas 9 anos de idade, vai marcar para sempre o Brasil. E esse é um caso, fiz uma viagem rápida com o Aru, que a gente se merecia, e lá estava eu, vieram 3 amigas lá de Curitiba conversar e falar do canal, que elas gostam muito, que é a Irene Kizaprinski, a Adit Rugensky e a Vó Su, de Curitiba. As 3 chegaram e já falaram da Raquel Genofre. E, impressionantemente, eu já tinha gravado 2 dias antes uma entrevista com o perito da Raquel Genofre, que eu quero colocar no meio desse comentário. Eu acho importante porque ele vai ser o grande chave de ouro deste caso, porque ele vai contar, inclusive, como foi a vida dele durante 11 anos esperando o desfecho desse crime. E a importância do DNA como um grande investigador para se chegar a autores de crimes horrorosos e, às vezes, a gente até descobrir grandes seriais que estão aí pelo Brasil e que isso existe. Mas o que aconteceu com Raquel Genofre? Bom, a Raquel Genofre era uma menina normal, como todos nós somos. Ela tinha 9 anos de idade, estudava numa escola um pouco afastada da sua casa, ali em Curitiba, e ela precisava ter o que todos nós fazemos na sua maioria das vezes. A gente precisa ter um pouco mais de liberdade desde cedo. É um caso que as pessoas atacam demais, os pais. Eu acho isso de um terror. Os pais já perderam a filha, eles não precisam também terem uma espada na cabeça, como se a culpa tivesse sido deles, que não foi. Fica aqui até a minha empatia aos pais. Eu mesmo pegava ônibus desde os meus 11 anos de idade. Ah, mas Beto, era outro tempo. Era um tempo, inclusive, que você não tinha celular, que você não tinha câmera, que você ia sozinho, pegava o ônibus e voltava, e você só sabia que chegou quando você tocava a campainha ou abria a porta da sua casa. Você não tinha mais nada. Se você sumisse naquele período, naquele percurso da minha escola, minha casa, que eu acho que é a mesma distância da Raquel para a casa dela, em Curitiba, eu sumiria. O que permite que os pais pudessem ser
pouquinho mais libertários. Ah, mas a violência aumentou. A violência, para mim, assim, a minha sensação é que sempre existiu. Mas, claro, a gente tem os números mostram que cresceu, porque cresceu também a população, cresceram os problemas, cresceram tantas coisas que a gente tem mais riscos, sem dúvida nenhuma. Mas não é por causa do risco que a gente pode deixar de fazer e nem o risco nos abater. A Raquel era uma menina que precisava estudar e ela estudava numa escola boa ali de Curitiba, uma escola pública, mais longe da sua casa. Ela era uma garota de inteligência, que todos os professores falam. Eu entrevistei para esse caso há alguns anos, que eu já fiz, em especial a doutora Vanessa Alice, que foi a delegada que tomou conta do caso desde o início e ficou os primeiros anos que foram fundamentais para se chegar ao autor depois, e a doutora Camila Kiss, acho que é Camila Kiss que fala, que foi inclusive a diretora do DHPP de Curitiba, à época que eu a entrevistei, e que ficou à frente também depois, neste caso, para a elucidação via DNA. Todas elas, e também entrevistei um delegado, agora não me recordo o nome, peço desculpas, mas todos eles me contam quanto que todos os professores, os colegas falavam da simpatia da Raquel, da inteligência, da desenvoltura. Ela era uma menina nada tímida. Ela tinha acabado de ganhar um prêmio de redação. Queria ter lido a redação, não consegui. Eu tentei falar com os pais da Raquel, que eles são mais ausentes da imprensa, inclusive por conta desse ataque desnecessário que eu estava contando, que as pessoas fazem, como se eles fossem também culpados. Já enterraram a filha, precisa enterrar também o amor. Não precisa. Mas eu gostaria, fica aqui meu convite, claro, para falar com a mãe ou com o pai da Raquel, porque ela viveu 9 anos, mas será eterna, como já falei no começo. Será eterna por tudo que vai vir a seguir. A Raquel, num dia comum, no dia 5 de novembro de 2008, às 5h30 da tarde, ela sai da escola com 2 coleguinhas que acompanhavam até um ponto de ônibus, onde ela pegava o seu ônibus e ela ia embora para casa. Ai, mas que absurdo, uma menina de 9 anos? Bom, meu amor, então eu não sei que mundo vocês vivem, porque a coisa que mais tem é a criança precisando andar sozinha, porque não tem como pai e mãe ficar grudado, porque nós não temos uma sociedade de milionários com os seus carros blindados. Então, isso é do cotidiano, vou te falar, de 80% da população mundial. Se pegar uma Índia da vida, acho que de 100 quase. Então, tiremos esse ranço que as pessoas já gostam de atacar, às vezes, quem chora como partícipe. Raquel sai, como sempre, vai para o seu ponto de ônibus e ela nunca mais é vista. Naquele momento, horas depois, a mãe percebe que a filha não chegou em casa, começam imediatamente a busca por Raquel. A Raquel é encontrada de uma maneira horrorosa, não vou mostrar imagens, quem tiver esse desejo total, eu vejo, gente, porque eu preciso até entender o caso, e eu não me impressiono mais, porque eu já vi muita coisa. Mas, assim, é desrespeitoso à família, desrespeitoso a Raquel, desrespeitoso a qualquer ser humano com um pouco de coração mostrar as imagens, que elas por si só são terríveis, mas o que eu vou contar você já consegue imaginar. A Raquel é encontrada na rodoviária de Curitiba, dentro de uma mala, onde ela estava apenas com a camiseta, sem a parte de baixo, bastante machucada, com um saco de supermercado na cabeça e com hematomas visíveis ali de um terror que essa garota viveu durante quase 20 horas de violência sexual e física e tudo mais. Dentro dessa mala estava a Raquel e dentro dessa mala tinha a pergunta: o que aconteceu com essa garota? Ela foi encontrada por 2 indígenas, como se fala hoje, né? Não se fala índios, ou 2 pessoas de povos originários. Eu sempre tento, gente, me atualizar, mas às vezes eu posso errar a forma de falar, em momento nenhum eu estou sendo preconceituoso na minha maneira. Mas são dois indígenas que encontram, inclusive, a Raquel, pela curiosidade de ter visto aquela mala deixada embaixo de uma escada. Que bom que eles tiveram essa curiosidade. Porque, claro que seria encontrado em seguida, uma hora, porque vai começar a ter cheiro e tal, mas aquilo permitiu que a polícia encontrasse o corpo ainda com características mais fáceis de se chegar futuramente, num futuro bem futuro, ao autor de tudo isso.
Naquele momento se encontra tudo ali, a mala, a Raquel dentro dela. Como que essa menina foi deixada ali? Tinha câmeras de segurança? Tinham câmeras de segurança quebradas. Naquele dia, pelo menos, as câmeras de segurança da rodoviária não funcionavam. Tinham câmeras de segurança mais próximas? Não, gente, eu estou te falando de 2008. Para quem viveu 2008, foi ontem. Mas de 2008 para 2023, a gente teve um salto tecnológico de absolutamente tudo. Em 2008, se eu não me engano, ainda estava para ser lançado o iPhone 3G. Você não tinha ainda celulares com tantas câmeras boas, você não tinha essa tecnologia mais democrática, com câmeras mais baratas. Era caro ter esse sistema de segurança. E muitas vezes você tinha câmera que só te mostrava o que estava acontecendo e não gravava, porque gravar era difícil, onde você vai armazenar tudo isso. Até hoje não se armazena as imagens por mais de 7 dias, muitas vezes, em alguns lugares por 3 dias. Imagina, em 2008. Não havia, então, elementos tecnológicos para se chegar. A Raquel vai para o IML, onde é coletado, inclusive, são coletados muitos vestígios do autor, inclusive o sêmen dele, que é por ali que vai se chegar futuramente ao DNA desse não humano, né? Uma pessoa que faz isso é um não humano. E começam ali as buscas. A polícia foi muito rápida. A doutora Vanessa Alice, inclusive, que é a delegada que ficou à frente do caso logo de início, ela chega a buscar, a mala era nova, não era nova, como é que essa mala chega até lá? Vai buscar os taxistas que poderiam ter levado alguém com aquela mala próximo daquele horário. Ela bate em todas as lojas onde essa mala está para ver se é encontrado alguém que comprou aquela mala naquele momento, porque a mala parecia ser nova e parecia ter sido comprada para aquilo. Pelo jeito parece que foi isso mesmo, para aquele fim, para a desova de um cadáver. A desova de um cadáver cujo autor tinha, inclusive, o sadismo e o prazer de saber que os outros veriam o que ele fez e ele conseguiria acompanhar ao longo de anos se a polícia estava chegando perto dele ou não. Até onde vai a maldade e o dessentimento humano, a gente não vai ter limite, jamais. Esse já passou de vários, mas outros piores e terríveis ou já aconteceram ou acontecerão. Isso é inevitável. Não vai se chegando a nada. Com o corpo no IML, se descobre que a Raquel lutou muito pela vida com apenas 9 anos de idade. Essa menina lutou muito, muito, muito. Ela tinha marcas e ferimentos muito característicos dessa luta desesperada. Ela teria sido morta 4 horas antes de ter sido encontrada, então ela ficou várias horas às serviços desse desgraçado, né? Porque uma pessoa que é assim não tem a graça de viver. Eu não entendo, meu Deus, tanta gente boa morre. A Raquel morre com 9 anos e esse homem nasceu. Eu não entendo se tem... Bom, mas isso daí eu deixo para quem gosta muito de religião, para se discutir. Porque eu realmente não consigo entender. Não me entra. Como que essas pessoas nascem, essas pessoas crescem, as pessoas não morrem, as pessoas ficam vivas eternamente e ainda ficam matando ainda mais. Porque esse homem não fez só isso na vida, hein? A Raquel não é a única. Mesmo se fosse, já não poderia ser, já seria uma besta em vida, mas não foi a única pessoa pela qual ele deixou sua marca, vamos dizer. Então a polícia tinha esses elementos. A Raquel morreu há pouco tempo, essa mala foi deixada há pouco tempo, conseguimos pegar o autor, onde ele estará. Curitiba não é uma cidade pequena, o Paraná é um estado grande e que pode ele já não estar mais por ali, o que já tinha realmente acontecido. Foi-se tentado de tudo. De tudo. Por quê? Como o IML consegue resgatar o sêmen desse homem do mal, ele é mandado para a perícia, que é com quem eu vou conversar daqui a pouco, vocês vão ver a entrevista que eu fiz com ele, faz toda a análise do DNA do autor daquela destruição da Raquel. Eu não vou entrar aqui nos pormenores de como foi a violência sexual.
tá? Ela foi horrorosa. E eu não vou ficar contando os detalhes. Não preciso. Você quer muito saber como foi, detalhe a detalhes, como foi a violência sexual? Você google aí. Eu tenho até uma entrevista que eu fiz com a doutora Vanessa, com a doutora Camila, elas descrevem. Eu não acho necessário. É muito triste você sente a dor da Raquel ao descobrir pelo que ela passou. Não precisa, aqui ela foi muito violentada. E ali ele deixou o seu sêmen. O doutor consegue fazer o desenho do DNA desse autor e ali ele fica. Com esse DNA, eu consigo saber que esta pessoa que fez isto tem este DNA, mas de quem é este DNA? A polícia começa, então, a cercar vários suspeitos, inclusive pessoas da família da Raquel, foram todas, os homens, claro, eles foram cruzados os seus DNAs, porque a polícia precisa tirar, a polícia não pode abrir uma investigação com uma linha só, ela abre com várias, podia ter sido alguém da família, podia ter sido um amigo da família, podia, claro que podia. E ali começam a cruzar. Foram feitos mais de 200 cruzamentos de DNA. Claro que nenhum bate, porque nenhum daqueles homens tinha feito com a Raquel o fim da vida dela. E você fica com aquilo. Eu tenho o DNA do autor, mas como que eu chego nesse homem? O DNA era a peça fundamental, a investigação fundamentalíssima. Eles começam a perceber o seguinte, talvez esse homem, foi a primeira vez que ele viu a Raquel. Como que ele conseguiu abordar a Raquel e conseguiu fazer com que ela, uma menina que não era bobinha, não era uma menina tímida, não era uma menina, conseguiu convencê-la a seguir com ele? O que aconteceu? Ninguém sabia. Para onde ela foi? Ninguém conhecia. Ninguém tinha visto a Raquel com ninguém. Não existiam testemunhas oculares, não existiam câmeras, não existiam nada. E essa dúvida toda perdura até o encontro do autor, que vai vir a acontecer em 2019. O caso foi em 2008, mas somente em 2019 foi elucidado porque começa a se ter no Brasil uma pressão para a gente ter, em 2012, é feita uma lei, inclusive, por conta disso, mas já vinha vindo uma pressãozinha um pouquinho antes. Nós temos muitos DNAs de autores de crimes. A gente não consegue chegar na pessoa. Como fazer isso? Como otimizar essa tecnologia a favor da sociedade? Em 2012 é feita uma lei que a gente teria que ter um Banco Nacional de DNA. Inclusive, a Raquel Genofre é muito citada à época, porque ela era um grande caso. Uma menina que tinha sofrido demais, com fotos viscerais da morte dela ali, do momento do encontro, que abalou todo um estado, uma cidade e que jogou na cara do Brasil inteiro. Olha os monstros que estão se escondendo, estão escondidos por conta de nós não usarmos a tecnologia e a lei ao nosso favor. Foi muito discutido e tanto que muita gente chama de banco de DNA Raquel Genofre, porque ela foi fundamental para que se usasse ela muito de exemplo para ser feito logo a lei, mas não adianta só a lei. A lei foi em 2012. Mas até todos os estados, o dinheiro sair, as coisas acontecerem, blá, 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 demorou um tempo. Mas pelo menos foi feito em 2012. O primeiro, vocês vão ver minha entrevista que eu fiz, que é o perito do caso da Raquel e a pessoa que ficou à frente do DNA no estado, ali pelo menos em Curitiba ou no estado do Paraná inteiro, dentro da Polícia Técnico-Científica deles, e ele vai contar agora como que foi tudo isso, né? Como é que foi o desenrolar de toda essa tecnologia para o Brasil. Mas algo que é muito importante já salientar aqui é que esta lei permite que qualquer autor de crime hediondo tenha automaticamente o seu DNA coletado para o banco de dados. É uma discussão que a gente vai precisar ter. Eu acho, na minha opinião, não tenho problema nenhum de dar meu DNA, de dar minha digital, de dar nada. Eu não pretendo matar. Eu não matei, não matarei, não matarás. Então, comigo, você pode ter tudo meu. Porque se eu passar por uma cena de crime e tiver um DNA meu, eu vou saber explicar o que aconteceu. Não é?
Eu não tenho... existe muito uma discussão que eu acho um pouco infundada, e eu vou jogar aqui para vocês comentem aí o que vocês acham, que é, mas e a minha... como é que é? Não é minha... E a minha privacidade? A sua privacidade vai até o limite da privacidade do outro. O que vão fazer com os meus dados? Tudo bem, vamos então discutir a proteção aos dados, mas não vamos permitir que os dados não aconteçam. Por que eu digo isso? Porque assim, somente prisioneiros de crimes hediondos, de alguns crimes que o doutor vai explicar daqui a pouquinho, 2 minutos a gente já vai entrar na entrevista, eles podem ser coletados. Primeiro que essa coleta não é feita automaticamente, não é rápida. Demora, tem todo um processo. Segundo, a gente não faz carteira de identidade, carteira de motorista, não vai lá, aqui em São Paulo tem poupa-tempo, que eu acho fantástico, adoro poupa-tempo. Adoro como a gente resolve tudo rápido. E eu gosto, e não é a propaganda política que eu estou fazendo, é porque é bom, e eu acho que o Brasil inteiro devia ter isso, se já não tem. Então, é muito rápido. Você marca 10 horas, 9, se você chegar às 9h30, 9h33 já está na rua. É muito bom. Então, já que eu vou fazer minha carteira de motorista, minha identidade, eu não posso já ali coletar a meu DNA. Eu sou a favor de que tudo que se possa chegar assim, inclusive pessoas que pensam em fazer coisas começam a se censurar e não fazem também. Porque esse tipo de ação não é só para achar quem foi, é para coibir quem quer ser. Eu sou a favor. Então façamos assim, quem é a favor, libera o seu DNA. Por que não? O doutor Emerson Doutor Bertassoni. Bertassoni, desculpa, eu fiquei 1 hora aqui treinando e é óbvio que eu ia errar na hora que eu ia falar. O povo já me conhece, sabe que eu erro o nome, mas não erro o rosto nem o caso. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por poder falar sobre esse caso tão importante para o Brasil como um todo. Mais do que só a justiça pela Raquel Genofre. Através da Raquel Genofre, hoje a gente está conseguindo ter muitos outros casos sem solução, solucionados. E eu queria começar, então, com o senhor perguntando como é que esse caso começou com o senhor? Como é que o senhor entra nesse caso da Raquel Genofre? Lá em 2008, bom dia para todos, né, os ouvintes. Obrigado, Beto, pelo convite aí. E é sempre uma satisfação que se renova poder falar do nosso trabalho pericial, né? Bom, o caso Raquel Genofre foi um caso emblemático para mim, em especial, porque trabalhei nele desde o início até o final. Foram aí 9 anos de perícia e mais 2 anos de julgamento, então no total 11 anos, né? E eu iniciei nesse caso lá em 2008, logo em seguida, quando me encaminharam, eu era membro aqui do laboratório de DNA, eu sou perito criminal aqui no estado do Paraná, minha área é de genética forense, eu estava trabalhando no laboratório e o chefe do laboratório me incumbiu de trabalhar nesse caso. Então eu recebi as amostras que o legista coletou da vítima, né? E ali eu comecei todo o meu trabalho de processamento da amostra, extração, amplificação dos marcadores, até chegar num perfil genético masculino, né? Já nos 4 dias subsequentes ao achado do corpo da Raquel. A gente trabalhou bastante rápido aqui no nosso trabalho. O senhor fez a parte que foi que desvendou futuramente, mas foi a parte 8 anos, foi de 8 a 9 anos, né, de espera para fazer o cruzamento. O senhor não chegou a ver o local de crime? Eu não vi em natura, mas eu trabalhei com a perita, a doutora Clélia Regina. Ela fez o levantamento local, então a gente estava muito em conversa, né? Ela é da minha turma aqui, da Polícia Científica do Estado. Então eu tinha muitas informações, o pós-necrópsia com o doutor Peixoto aqui também, nós conversamos bastante. Eu me inteirei bastante desse caso, porque eu sabia que a gente tinha que resolver isso o mais rápido possível, né? Então, sim, tem as informações do caso, tem as informações das diligências, nesse sentido aí. E nesse tempo de 8 anos, o que aconteceu? Não foi um tempo longo, principalmente para os pais da Raquel, mas hoje em dia
A gente está conseguindo elucidar casos antigos e casos recentes graças a toda essa tecnologia do DNA. O que aconteceu nesse tempo todo enquanto a gente buscava o autor de tudo? Olha, Beto, essa era a oportunidade que eu esperava que alguém me perguntasse para a gente poder esclarecer, né? Então, veja só, a Raquel foi achada em novembro de 2008. 5 dias depois, eu já tinha levantado o perfil genético do assassino. Estava isso já nos registros aqui do laboratório. De 2008 até 2014, pensa bem, 2008 até 2014 foram feitos mais de 150 confrontos entre pessoas que a Polícia Civil nos apresentava e eu fazia as análises aqui junto à equipe do laboratório. Então foram trabalhados nesse momento muitas amostras, né, Tá. de 2008 até 2014. Por que 2014? Né? Porque 2014 foi quando o banco de DNA começou a funcionar efetivamente. Em 2012 veio a lei federal, em Sim. 2014 os laboratórios começaram a trabalhar. O primeiro perfil genético do Paraná inserido no banco foi o perfil do assassino da Raquel. Eu O tive o perfil. cuidado de falar isso para o nosso. Nessa época eu já era diretor aqui do Instituto de Criminalística. Eu pedi para o chefe de seção, falar, ponha já o primeiro caso aí, é o da Raquel. Foi exatamente isso que aconteceu. Fala, desculpa, te cortar. Tranquilo. E aí, de 2014, começaram os outros estados, né, o Paraná e os outros demais estados, a incrementar esse banco. E a partir do momento em que São Paulo, né, e todos os estados estavam fazendo isso, começaram a coletar os DNA dos presos condenados de crimes de interesse na Lei 12.654, é que nós fechamos todo esse arcabouço. Isso só foi possível em 2019. Então a gente pensa assim, poxa, levou muito tempo, sem dúvida nenhuma, mas nós tínhamos que, primeiro, Beto, vencer uma questão legal, que era poder coletar o material desses presos. Tem lá o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio, o nemo tenetur sedetegere, né, que é o princípio básico disso, e que se não tivesse lei, não teria. A lei veio, nós nos programamos com toda a compra de equipamentos e insumos, e o país todo hoje, ele está com o Banco Nacional, hoje já há algum tempo, né, muito bem formado, um adulto muito bem formado. O Banco Nacional de DNA hoje ele está extremamente ativo, funcionante e dando uma resposta à nossa sociedade aí, extremamente importante. Eu me lembro até que quando foi lançado o Banco Nacional de DNA, inclusive, ele é chamado, né, praticamente de Banco de Raquel Genofre, porque a Raquel Genofre foi um grande motivador, porque você tem o código, isso que vocês conseguiram descobrir em 4 dias era vital. Então, não adiantaria nada também você ter um banco de dados se você não tivesse feito o trabalho correto de desenho do DNA. O senhor me falou agora de crimes que tenham a ver. Quais são os criminosos que podem ser Certo. colhido o DNA? São aproximadamente 13 tipos criminais, né? Então entra todo o crime contra a vida doloso, né? Quer dizer, de intenção, de forma violenta, de natureza violenta. Então entra aí o estupro, o latrocínio, o homicídio, né? Toda essa parte homicídio doloso, né? Não o culposo. Entra a parte de roubo, né? Então eu estou resumindo para você Sim. esses tipos criminais. Que é interessante, Beto, pensar assim, que os 13 ou 14 tipos criminais que hoje são de interesse na lei, eles estabelecem aproximadamente 60 a 70% da população carcerária. 60% da população carcerária hoje está enquadrada nos crimes da 12.654. Aí tem alguns detalhes, por exemplo, o tráfico de droga, que é o artigo 33, ele não está, né? Mas, enfim, são artigos aí mais frequentes na nossa população carcerária. Então, isso é muito importante. E um outro detalhe, que acho que essa é uma questão bem interessante, é que quando você pega um caso de repercussão como esse, de difícil solução, novas tecnologias vão surgindo e os próprios peritos desenvolvem isso.
Nós desenvolvemos tecnologia nova aqui no Paraná, na época, DNA de toque. A gente aprimorou o DNA de toque, quer dizer, você toca numa superfície, além da impressão digital, você deixa o DNA, né? A gente trabalhou bastante nisso aqui, Beto. Focalizamos as nossas perícias todas em trabalhar especificamente qualquer vestígio que pudesse levar a identificação desse criminoso, né? Vou entrar já nesse do toque. Isso seria até para pedir para o senhor, se o senhor puder me dar essa diferença. Existe o DNA mitocondrial e o DNA nuclear. Basicamente são Isso. esses dois. Esse do toque é o quê? É o nuclear ou é o É o mitocondrial? nuclear. É o O nuclear. nuclear. É. Você deixa no local, Beto, células descamadas, né? Células da epiderme, muitas vezes às vezes até da derme. E estas células, elas são células mortas, mas elas têm DNA. E o DNA é passivo de se extrair. A gente chama isso de extração low copy number, né? LCN, é de baixo número de cópias. Tem que ter uma tecnologia diferenciada para poder extrair esse DNA e amplificar nos marcadores genéticos que nós usamos hoje no país, né? É diferente de um suave bucal, diferente de uma mancha de sangue. Tem muito pouco DNA, mas é um DNA viável para que se faça essa determinação. Eu ia te perguntar isso, precisa de quantidade mínima de qualquer que seja, ou de sangue, ou de esperma, ou de toque? Existe uma quantidade mínima para que vocês possam fazer a qualificação real do DNA da pessoa ou não? A literatura fala em algo em torno de desculpe, algo em torno de meio a 0,2 nanogramas. Nanogramas. 10 na menos 9 gramas. Então é muito sensível e muito específico a tecnologia, né? Então, a gente tem hoje máquinas que fazem o sequenciamento de nova geração, que pegam esse DNA facilmente. Na época, não existia essa tecnologia, a gente fazia na unha mesmo, né, praticamente. Então, a gente tinha que fazer muitas análises, estabelecer muitas coisas. Então, hoje, isso já está pré-definido, né? Essa tecnologia de sequenciamento de nova geração pega esses DNAs altamente degradados e também os de baixo número de cópias. Então, hoje isso já está consolidado bem nas nossos laboratórios forenses aí. Existe um tempo máximo que dá para tirar o DNA? Ou, por exemplo, se uma mancha de sangue ficou numa roupa há 30 anos, hoje seria possível fazer o DNA daquela mancha de sangue? Beto, existe a possibilidade de você extrair DNA de múmias de 2, 3 mil anos, né? Então, o que destrói DNA, né? Duas coisas destroem DNA: umidade e temperatura. Como essa amostra foi preservada, é que vai fazer com que se deteriore mais ou menos. Então, por exemplo, uma amostra molhada, se você não secar ela, uma mancha de sangue numa camisa, por exemplo, se você não secar ela, ela vai embolorar, o bolor, o fungo, vai destruir DNA. A umidade, ou se você jogar essa amostra nas intempéries, aí, na temperatura, na umidade, acaba destruindo também nesse sentido. Então depende muito da forma como você preserva esse DNA. Por isso a importância, me permita falar isso Por várias vezes favor. aqui, Beto, por isso a importância da perícia oficial de natureza criminal, onde um perito vai ao local de crime para poder preservar essas amostras. Então, o perito de local, eu vi você entrevistando a Rosângela várias vezes aí, né? O perito de local, ele faz isso. Ele faz, tenta levantar a dinâmica do crime, estabelecer a materialidade e a autoria, mas ao mesmo tempo ele faz a preservação desse material encaminhando para os laboratórios, que são os laboratórios de referência dentro da instituição. Então às vezes a gente olha assim, não, mas para que tanto cuidado? Porque simplesmente, se você não preservar isso, você muitas vezes não teria, muitas vezes não, em última instância seria a única forma de você chegar no assassino. O caso Raquel é um caso muito clássico disso. Nós só pegamos esse assassino por conta do DNA, né? Não que a Polícia Civil não tenha trabalhado, pelo amor de Deus, longe disso. Trabalhou bastante, investigou bastante, gastou
muitas horas trabalhadas, mas infelizmente esse indivíduo não estava no radar deles, né? E o Banco Nacional, a rede RBPG, né? Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos Nacional, fez com que nós chegássemos a esse indivíduo através da colaboração entre a Polícia Científica do Estado de São Paulo e a Polícia Científica do Estado do Paraná. A gente vai terminar daqui a pouco com a Raquel Genoff, porque imagina a emoção que não deu para o senhor quando cruzou, deu match e aquele Ah, trabalho. A gente vai falar dessa emoção daqui a pouco, só queria que o senhor me ajudasse a que as pessoas entendessem a diferença entre DNA mitocondrial, DNA nuclear, e tá. quando se faz um, quando se faz outro, por que que um substitui o outro ou só se utiliza um se o outro não for? O que que é um, o que que é o outro, por favor? DNA nuclear é o DNA que está dentro do núcleo da célula. Então, imaginamos uma célula, a célula tem um núcleo interno, né? Esse núcleo interno possui DNA. Ele está numa fase de intérfase ou de máxima condensação cromossômica, seria as metáfases ali do processo mitótico. Então, esse DNA genômico, que a gente chama de nuclear, Beto, ele é o mais utilizado, por quê? Porque ele armazena e transmite as informações genéticas. O que significa armazenar e transmitir as informações genéticas? Eu posso identificar uma pessoa através dos meus pais, ou dos meus filhos, ou dos meus primos, ou dos meus tios. Essa é a grande vantagem do DNA genômico. Ele tem duas cópias apenas, né, por célula, né, metade que veio do pai e metade que veio da mãe, e é o mais informativo para a identificação humana. Por outro lado, tem um outro DNA, que é o mitocondrial, que esse fica no citoplasma da célula. Ele fica dentro das mitocôndrias, que são organelas que produzem energia para a nossa célula. E aí, no citoplasma, esse DNA, que é muito menor do que o DNA genômico, o DNA genômico tem 3 bilhões de pares de base, o DNA mitocondrial tem 15 mil pares de base. Esse DNA mitocondrial, ele só pega a herança materna. Ou seja, o meu DNA mitocondrial é igual ao da minha mãe, que é igual ao da minha avó, que é igual ao da minha bisavó. Ele vai gerações para cima e, para as mulheres, geração para baixo. Por quê? Porque o DNA mitocondrial só é transmitido da mãe para o filho ou da mãe para a filha. Aí você pergunta, por que só é transmitido da mãe para a filha ou da mãe para o filho? Quando ocorre a fecundação, espermatozoide e óvulo, só fecunda a cabeça do espermatozoide. A cauda e a peça intermediária, onde estão as mitocôndrias masculinas, elas não participam. Então fica um indivíduo formado, zigoto, metade do masculino, metade do feminino, só com as mitocôndrias da mãe. É Entendi. uma, é uma técnica menos informativa em termos de estatística forense do que o DNA genômico, mas extremamente importante para DNAs altamente degradados, né? DNAs de múmias, DNAs de séculos, né? Então, se utiliza essa tecnologia até hoje, né, para isso. É óbvio que ela é muito mais cara, ela é muito mais laboriosa, né, do que o DNA genômico, mas ela tem o seu nível informativo aí, porque você pode fazer um cruzamento, um link de vínculo genético entre a mãe e o material questionado. Quando se sai o DNA nuclear, é inegável que é aquela pessoa. O nuclear mitocondrial, ela não é 100%, porque posso ser eu, posso ser meu irmão, pode ser minha tia, correto? Assim, você não me exclui, mas você não me condena de fato como nuclear. Estou correto ou estou errado? Exatamente, está correto. O DNA nuclear, quando você chega no match, né, entre bandas de DNA ou picos de fluorescência, no caso não tem mais bandas, sou jurássico, eu falo isso, mas picos de fluorescência, você faz uma estatística e realmente você tem lá. Probabilidade de paternidade de tanto por cento, né, 99,999. O DNA mitocondrial, ele traz uma estatística que é bem menor que essa, mas ele só associa a pessoa a ter vínculo biológico ou não. Você pode, em alguns estudos e algumas publicações já fizeram, você pode associar a estatística do genômico com o mitocondrial. E aí fica um número.
né? Mas o número do mitocondrial é bem menor, absolutamente bem menor do que o número relacionado ao DNA genômico. Ou seja, se um primo meu, por parte de mãe, fizer um assassinato e deixar o DNA mitocondrial, pode bater com o meu. Sim, sim, sim. A Tá. herança materna, ela vai até o homem, né? Então, a tua mãe passou para você, não passa para frente. Mas é a tua mãe até ela, para cima você consegue Tá. estabelecer. Um grande caso do DNA mitocondrial resolvido foi aquele caso da. Beatriz Angélica. Esse eu não tenho conhecimento, mas O eu tenho qual que é o que da você... família real russa, né? Ah, sim, sim, via Esse, inclusive o o marido da Philip, Rainha Elizabeth, que eles são primos, exatamente. eu nunca entendi, depois vai me explicar, porque a Rainha Elizabeth e o Philip são primos, eu não entendi porque que o mitocondrial tá muito doido, porque a Alexa, que era a mulher do imperador lá, do czar, ela é neta da Rainha Vitória. Eu não entendi porque que não foi via Rainha Elizabeth, foi via Príncipe Philip, mas beleza. É que em algum momento essa linhagem, ela, para a Rainha Vitória, entrou um homem na parada e parou o mitocondrial. Para Tô o tentando Felipe, não. lembrar. Veio só uma linhagem materna. Entendi, porque eu acho que ela. É que agora eu teria que pegar. Porque eu gosto dessas coisas históricas, eu adoro. E eu sei que a Alexa, que depois virou Alexandra, ela é neta da Rainha Vitória. Assim Sim. como o próprio marido dela lá, esqueci o nome, o Nicolau, ele era também ligado à Rainha. Eles são meio primos também. Então, mas eu vi no The Crown, na série, que foi via o Philip. Depois fui checar e realmente era via o Philip. Então já entendi, porque a Alexandra aqui pode ter quebrado essa linha de mulheres, né? Até chegar a ela, pode ter passado por um homem ali atrás. Perguntar algumas curiosidades. Se você tiver barriga de aluguel, o mitocondrial é da mãe da barriga de aluguel ou é do óvulo fecundado da pessoa que colocou na barriga de aluguel? Do óvulo fecundado. Ah, não é Do, da. O útero da mãe não faz nada, ele não tem ligação da mãe de aluguel. uma barriga de aluguel se transforma no útero trófico, apenas carrega. A constituição genética é de quem doou o óvulo e quem doou o espermatozoide. Esse é que vai ser formado. Tá. Então tudo bem. Então já tirei uma coisa que eu já tinha visto, que falavam disso, que a barriga de aluguel tinha um vínculo eterno pelo mitocondrial, mas não, o mitocondrial é do óvulo, não do útero. No caso, não sei se você ouviu do caso da Beatriz Angélica, do Recife, que foi descoberto porque o homem que usou a faca deixou um DNA. Parece que tinha pouca quantidade, por isso que só pode ser feito mitocondrial. Exatamente. Quais são as exigências mínimas para se entrar no Banco Nacional de DNA? Existe um mínimo de parâmetros para você colocar? Poxa, Beto, você estudou bem isso, hein? Tem sim. Trabalho com isso há um Primeiro, tempinho. Trabalho com isso há um tempinho. é, o Banco Nacional ele tem um comitê gestor, né? Formado por peritos federais, que fazem todo o estudo, toda a dinâmica de quais são os pré-requisitos desse sistema. Então, o que acontece? Primeiro pré-requisito, o teu laboratório estadual tem que estar fazendo parte da rede. Para fazer parte da rede, ele tem que ter alguns requisitos de qualidade, número de peritos, laudos assinados, máquinas, instrumentos, né? Um nível já pré-determinado para isso. E o CODES, né, que é a ferramenta americana, Combined DNA Index System, que foi doado para o governo brasileiro, e esse é o sistema de indexação que a gente faz, ele foi doado em 2009, inclusive, ele trabalha com, no mínimo, 13 regiões. O CODES começou com 13 regiões e hoje está em 21 regiões. O que são 21 regiões? São 21 marcadores do genoma. Então, para entrar na rede hoje, você tem que ter um número mínimo de marcadores, seria de 13 a 21 marcadores genéticos. No caso da Raquel Genofre, eu comecei lá em 2008, na época nós tínhamos um sistema que funcionava com 15 marcadores, e aí na sequência aumentou mais
mais 6 marcadores. Então, 21 marcadores foram utilizados no caso Raquel Genófrica. Então, o mínimo para você estabelecer relações no banco é o mínimo preconizado de 13 a 21 marcadores. Tá. Quando a amostra não tem esse mínimo de marcadores de 13, ela é descartada ou fica ainda um pouco para o mitocondrial? Como aconteceu com com a Beatriz Angélica? Quando você não chega numa estatística adequada, dos parâmetros adequados, né, com menos de 13 marcadores, você acaba tentando alinhar outros marcadores, seria o mitocondrial, né? Esse material ele não é utilizado no banco, ele fica guardado, mas ele não é utilizado no banco, né? Então a gente toma bem esse cuidado para evitar confusão, né? Lógico. Porque veja só uma coisa, é possível, por exemplo, uma exclusão de paternidade utilizando 15 marcadores, 14 deles dando positivo e um dando negativo? É possível, né? Tá. E o contrário, olha só que interessante, é possível uma inclusão de paternidade com 2 ou 3 exclusões, se usa lá 20 marcadores, tem 17 dizendo que e 3 dizendo que não é. A literatura já viu que isso é possível também. Então, você tem que estabelecer o mínimo preconizante, que é o que o comitê gestor estabelece, os parâmetros de qualidade, né? São feitas auditorias nos laboratórios da rede, são 22 laboratórios, e a gente consegue trabalhar em cima disso aí com bastante segurança. Existe banco de dados nacional e existem bancos de dados estaduais? Cada estado tem o seu? Se sim, por que tem os dois bancos? Na verdade, é uma interligação, uma integração, né? Então, você tem o Banco Nacional, que fica em Brasília, na Polícia Federal, e todos os estados têm o seu banco estadual. Todos os estados não. 22 na rede e os outros que estão para entrar agora, eles estão já em vias de acesso à rede. E isso, Beto, vai criar uma questão bastante interessante, que todo o Brasil vai estar integrado, todos os estados vão estar integrados, né? Então, por exemplo, o Paraná tem o seu banco aqui. Então, a gente usa e fomenta esse banco. Só que, quando a gente insere um material no nosso banco estadual, automaticamente ele vai para o Banco Nacional. E aí o Banco Nacional é que faz essa randomização, é que faz esses análises. Que foi o que aconteceu. Ele pegou o perfil genético que eu produzi aqui em Curitiba em 2008, né, e inserido em 2014, pegou o perfil genético do Carlos, que foi inserido pela Polícia Científica de São Paulo em 2019, e fez o match. Cruzamento. Exatamente. Eu vou terminar com a Raquel 2 minutos, só que eu quero só aproveitar o senhor aqui para trazer algumas informações que eu acho que é importante sobre o Banco Nacional de DNA, a importância disso. Hoje o banco de DNA ele poderia estar mais com mais coletas. A minha pergunta é: nós estamos coletando dos prisioneiros como deveríamos coletar, ou isso ainda é um empecilho? Não, nosso banco está sendo ativo, extremamente ativo. Eu tenho números do último relatório produzido aqui pelo banco, inclusive, né, que está acessível para qualquer pessoa no site do Ministério da Justiça, né? O nosso banco é um banco bastante ativo, é um banco que continua sendo alimentado. Nós temos hoje aproximadamente 175 mil amostras nesse banco, né? Ele está crescendo de forma vertiginosa. Por quê? Porque os governos estão incrementando isso, né? Tanto o governo federal quanto o governo. Isso Estadual. começou há duas legislaturas atrás, né? E foi exatamente esse o momento. Então, quando a gente começa a crescer as coletas nas penitenciárias, a gente monta um banco de referência de presos condenados que vai conversar com aquele banco de vestígios de local de crime, que você não sabe de quem é, mas está lá um sêmen encontrado na vítima Sim. estuprada, uma mancha de sangue no local de crime e assim por diante, né? Vestígios, eu imagino que seja um número muito maior do que 170 mil inscritos de pessoas coletadas, é um número muito grande, né? Beto, E não são. ainda falta. Porque se Veja, Beto, 60% da população carcerária vem disso, me falam sempre um número próximo de 1 milhão de presos,
A gente deveria estar aí por uns 500 mil coletados. Ainda faltam serem coletados. Sim. Já é um número assustador. Vestígio deve ser uma coisa gigantesca. Quando eu falo amostras, Beto, eu estou juntando tudo, tá? Amostra referência, vestígio, Sim. né? Inclusive, esse banco tem uma outra característica que trabalha com pessoas desaparecidas, tá? Super importante. Tem esse processo aí também. Então, não só o crime, especificamente todos os crimes, né? Mas nós iniciamos o banco com muito mais vestígio do que a amostra referência. Já estamos hoje ao contrário. Nós Ah, temos é? mais referência do que vestígio, Que né? ótimo. Que bom, Mais uma boa referência do que notícia. vestígio. Eu visitei aqui em São Paulo a Polícia Técnico-Científica, essa área de DNA, e eu fiquei Certo. impressionado com o sigilo. Eu vi Ou, o computador cruzando e eu vi uma hora que deu até um match, que deu até uma parada. Meu Deus, deu um match aqui. É super sigiloso, né? Você não tem extremamente. como saber quem é nem o autor e nem quem é a vítima. Quando ocorre o match, né, o gestor do Banco Nacional manda informações para nós, né, e essas informações elas são rechecadas, elas são reanalisadas. Aí sim se faz um informe com nomes, né, de quem está condenado e quem e a amostra de quem está condenado e a amostra questionada. Mas antes disso você não sabe. Justamente para você não ter nenhum tipo de vício, né? Nenhum tipo de contaminação nesse sentido. Claro. É bem interessante. O, por exemplo, agora entrando na Raquel. Quando vocês receberam aquele, como é que foi isso? A amostra, Quando você falou assim, aquele trabalho que eu fiz há 8 anos deu match. Quando o senhor teve a notícia, deu match. Como foi esse momento? olha, foi o momento mais importante da minha carreira, né? Eu estou me aposentando daqui a pouco, mais uns meses aí eu tenho minha aposentadoria, né? Merecida? Com certeza. Eu brincava que só ia me aposentar depois que conseguisse resolver o caso, né? Na verdade, não fui eu que resolvi o caso, uma equipe, né? Sim, Então não. a gente tem esse processo. Mas foi assim, eu estava. Vou contar essa história para você, porque isso gerou uma série de, de artigos aqui nas revistas aqui locais, né? Porque foi uma repercussão nacional. Eu estava estava no mercado, né? Trabalhando, eu recebi a ligação da gestora do Codes aqui no Paraná, e ela me ligou, olha, Bertassoni, eu estou com uma situação aqui na Polícia Científica, eu preciso que você venha para cá. E uma conversa estranha, né? Preciso que você venha para cá, né? Aí eu brinquei com ela, quem que você matou aí para eu estar indo aí te visitar? Não, vem para cá. E quando eu cheguei, né? E o policial tem isso, né, Beto? Ele está a serviço 24 horas. Então você não pergunta muito, você não fica, tá precisando, você vai. Cheguei lá, estava a gestora, mais uma outra colega, chorando, né? E aí, quando eu olhei assim, as duas chorando, olhando para o computador, eu falei, não, eu já sei o que que é, né? E no caso, aí foram três chorando, né? Então foi uma comoção, e aliás, o laboratório inteiro chorando, né? No dia seguinte, a gente socializou isso ali com o pessoal do laboratório, né? Que havia tido um match da Raquel. Porque o crime, ele é bárbaro, né? Os detalhes você já Sim, sim. teve vários momentos aqui, e a gente tinha a missão, né? O dever mesmo de pegar esse cara algum dia. E graças ao Banco Nacional, isso foi possível. Então foi uma comoção muito grande. Tem uma reportagem na Gazeta do Povo, chorei, né? Botando aqui, estou me convalescendo aqui de uma dor de garganta. Botaram minha foto lá, então, assim, o pessoal ficou muito contente aqui, né? Obviamente. Mas a parte mais difícil, Beto, e aí é que se me der a oportunidade de falar isso, Claro. foi dar a notícia para a mãe dela. Eu digo para você que o diretor aqui, geral, na época, me incumbiu dessa função. Então, eu liguei para a mãe da Raquel e falei para ela: olha, preciso que você venha aqui da polícia e tal, para conversar com a gente. E aí ela
ela não sabia muito bem o que era a polícia científica, porque o imaginário social das pessoas não conhece muito bem, né? Acha que é polícia civil e tal. Não tem nada contra a polícia civil, pelo amor de Deus, somos co-irmãs. E Sim. ela não entendia por que a polícia científica estava chamando ela. Aí ela falou: é só para ver o andamento das investigações. E eu não contei para ela o que era. Eu falei: sim, sim, venha para cá. Aí no dia seguinte ela veio com a irmã e o avô e o pai dela, né, que era o avô da Raquel, que sempre estavam juntos, né? E aí na sala ali de reuniões com mais 10 pessoas, nos incumbimos aí de passar essa informação para ela. Aí eram 10 chorando, mais 3, né? Então foi esse momento para mim foi um momento extremamente marcante, sabe? Porque, enfim, coroou, finalizou o trabalho, podendo dar uma resposta para essa mãe e para o pai, né? O pai não estava junto naquela conversa, para essa mãe e para esse pai, depois de 9 anos, né? De perseguição mesmo. Nós não paramos, cara. Nós fizemos várias coisas. Nós investigamos, através do DNA, pessoas que eram impossíveis de se pensar, mas que tinham uma ligação. A gente acabou trabalhando, né? É, porque uma coisa que é importante, até o banco de dados existir, vocês, qualquer suspeito tinha cruzamento com o banco de dados, com o DNA que vocês tinham coletado já. E aí chega aquele momento em que começa a dar muito resultado negativo, as pessoas começam, mas esse DNA tá errado. Ah, Mas é isso aí. E aí, você já viu, né? Você tem que estar antenado para essas coisas. E eu sempre seguro, porque nós temos um padrão de qualidade aqui, né? Era um DNA que não tinha mistura de outros homens, era uma pessoa só, né? E foi extraído do material que foi coletado da vítima, né? Pelo que foi legista. através do sêmen, né? Foi através do sêmen dele. Exatamente. E tem um detalhe que eu vi na tua gravação, se me permite falar isso, Beto. O Carlos não é azospérmico. Não é quem? Azospérmico, sem espermatozoide. O- Ah, sim. Ele... Passaram essa informação num vídeo aí extenso, inclusive, deram essa informação, mas ele não é azospérmico, né? Ele tem espermatozoide sim, tanto tem que a gente conseguiu extrair DNA deles. O que acontece é que existe uma técnica que muitas vezes você não consegue ver o espermatozoide no microscópio, mas a técnica imunoquímica vê. E essa técnica imunoquímica que foi o responsável para que a gente pudesse trabalhar, que é o antigo, todos os homens fazem, que é o PSA, O né? Antígeno. PSA. Sim. Isso, exatamente. Uma pergunta. Se o homem for vasectomizado, é possível fazer o DNA dele sem o esperma? Teoricamente, sim, na prática fica muito difícil, né? Por que fica muito difícil? Porque o vasectomizado vai ter células de arraste da ejaculação, né, prostática e da uretra. Então, pode ser que ali surja algumas células, mas é muito difícil. Eu já peguei alguns casos de azospérmicos nessa minha vida aí, né? São 30 anos de polícia. Já conseguimos extrair DNA sim, mas é muito difícil, muito difícil. De Tá? pelo menos o mitocondrial é possível? Aí o mitocondrial, nesses casos, veja, não teria a lógica do mitocondrial. Até esqueci de falar isso, porque o mitocondrial ele tem algumas amostras que tem DNA mitocondrial. Por exemplo, o pelo, né? O pelo, se não tiver a raiz, na haste do pelo tem mitocôndria, tem DNA mitocondrial. Então dá para você fazer daquele ponto. Mas num caso como esse, você vai pegar o DNA genômico, a não ser que o autor deixe pelos pubianos sem bulbo na cavidade Entendi. vaginal da vítima. Aí dá para fazer. E até aproveitando então, porque as pessoas acham, o cabelo tem que ter o bulbo. Se eu só cortar, é só mitocondrial. O bulbo se faz. O Genômico, genômino, que eu chamo de nuclear, que é o que tá. nuclear, E tranquilo. o cabelo, só o cabelo. Sem o bulbo tem o mitocondrial. Dente, unha são o quê? Genômico. O nuclear. Nuclear. Tudo DNA nuclear. O dente você tem a polpa, você tem a dentina e o osso. Tá. Essas duas coisas aí, essas três coisas. O osso também tem o DNA nuclear.
Tem DNA nuclear, que são os osteoblastos e os osteoclastos. São células que estão ali, que se extrai DNA. Tá. Então tá, não só porque daí é bom porque as pessoas ficam sempre procurando nos CSIs da vida ali naquelas séries, porque eles querem o fio de cabelo e nem sempre tem o bulbo, então não se consegue ter tudo isso e tal. E quando vocês pegaram, quando é o Carlos, né, que é o autor da Raquel Genófilo no Isso. final, e vocês tiveram que refazer o exame dele ou não? Veja, fizemos. Existe a normativa do banco, né, do comitê gestor, que quando dá o match, você refaz as amostras, né? Então, por exemplo, a amostra do Carlos em Sorocaba foi refeita, né? E a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, Tá. isso é uma coisa que a gente fez de praxe aqui. Mas a estatística que foi gerada, quando foi estabelecido o match, aquele informe com nomes, ela por si só já estabelece que ninguém no Brasil, ninguém no mundo, ninguém no planeta, ou melhor, ninguém na galáxia, tem dois DNAs iguais. Nem irmão gêmeo univitelino? Aí, essa é a exceção. Os irmãos, né, gêmeos univitelinos têm essa proporção, que são os marcadores genéticos. Então, o resultado que deu nesse exame de match, né, foi de aproximadamente uma probabilidade, os dados genéticos apontam, né, 250 sextilhões de vezes mais provável de ocorrer se considerar o Carlos o doador do material genético. O Então, que isso é muda, importante. o que mudam os gêmeos univitelinos é só a impressão digital. As impressões digitais são diferentes, exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta. Clones, pessoas clonadas futuramente serão iguais? Aí ferrou tudo. Aí, É, por, aí vai ter que achar um DNA que marque alguma coisa do clone. Clone vai ter o mesmo, vai ser tudo igual? É impressão digital, DNA e tudo mais? tem três coisas que vão, três situações que bagunçam a identificação humana por DNA. Vamos falar do que é real e depois o clone é Tá. uma delas, tá? Então, assim, a primeira delas é se o cara fez um transplante de medula antes de 120 dias. Porque mudou, é verdade, transplante de medula muda todo o seu sistema imunológico. Exatamente. Ou seja, você muda Sistema toda imunológico não, todo o seu sistema, as células. todo o seu RG. Exatamente. Você põe uma fábrica de produzir células diferente da tua, que é a medula óssea, né? Então, o indivíduo que recebeu um transplante de medula óssea não pode fazer exames de vínculo genético antes de 120 dias. Mas desculpa, ele vai ter o mesmo DNA do quem doou, não? Vai. Então eles vão ser gêmeos univitelinos por É que DNA. isso no primeiro momento, até a medula se, se, se estabilizar. Aí depois a construção genética volta, A porque ser única. exatamente, porque as células vão. Você já tem célula pré-formada, né? Que doido. O indivíduo que recebe uma medula óssea de doação, quem recebe a medula óssea, a medicina destrói a medula óssea dele por irradiação e injeta uma medula óssea normal. Então, esse é a primeira categoria. E depois de quantos dias ele passa a ter um DNA próprio? 120. Durante 120 120. dias ele vai ser um gêmeo univitelino por DNA. É mais ou menos isso. É Que mais ou doido, menos tá? essa Então caracterização. esse é um problema, é o transplante de medula, o outro é o gêmeo, é isso? Outro é o gêmeo monozigótico. O gêmeo monozigótico é um problema, né? Porque os marcadores que nós usamos são os STRs, eles têm essa questão. Se bem que hoje você já tem tecnologia avançada, geneticamente falando, para separar gêmeos monozigóticos, mas eu não tenho conhecimento disso ainda, né? Mas tem. E a terceira situação, que é uma coisa bastante rara, mas acontece, é a tal da quimera. Já ouviu falar na quimera? Não. Quimera é o seguinte, Não, quimeras eu já ouvi, quimeras, mas eu já li muito essa de Queiroz quando tem personagem que ele fala isso. quimeras, ou tipo bobagens. O que que significa quimera no A teu caso? quimera, geneticamente falando, é uma associação de DNA. Geralmente você tem uma involução de um ser dentro do outro e evolução de outro. Então a grávida tinha gêmeos,
Um evoluiu, o outro evoluiu. Ou aquele embrião, ele se anastomosou, ele se embrulhou no material genético da mãe e ele cria um genoma diferente. Ele não Nossa. é geneticamente, ele não é nem filho da mãe, né? Isso pode acontecer. Então, os Estados Uau. Unidos já relatou isso, já em alguns casos, aqui no Brasil também. Então, só que isso é muito raro, é Sim. raríssimo, né? Então, essas três situações reais, elas podem acontecer. Claro, se você botar um clone, É a né? quarta. Aí seria a quarta, né? É, Então, são as exceções que confirmam a regra, mas no caso, essa brincadeira que o ser humano anda querendo tanto se clonar, não sei porquê. Se a gente único já é um problema, imagina vários de nós, o problema maior. Vai que você clona o Hitler da vida, ninguém precisa ter dois, né? Mas pode ser, no caso do clone, a impressão digital seria igual? não, porque a impressão digital ela é moldada fisicamente ao longo das experiências ambientais que o indivíduo tem, né? Ah, tá. Não sabia Então disso. você vai ter essa experimentação, né? Entendi. Tá. Doutor, tem mais alguma coisa? Eu vou convidar o senhor para fazer parte aqui toda vez que eu precisar, porque esse assunto do DNA é um assunto que mexe com tudo e todos. O caso da Raquel Genofre foi elucidado finalmente pelo banco de dados em 2019, é isso? 2019, 2019, ele exatamente. já foi julgado. Ele foi julgado agora, durante a pandemia. Isso, 2021, 2 anos depois. E ele, eu sei que eu me lembro quando eu entrevistei os delegados, as delegadas e o delegado também, eles falam da frustração de que ele não mostrou onde foi tudo, né? Exatamente, e não só isso também, né? A linha do tempo e quantas vezes esse cara saiu e entrou na penitenciária, Sim. né? Quantas Raquel Janofres podem estar por aí que a gente não sabe? Exatamente. E um detalhe, né? Eu não sei se você chegou a ver isso, Beto. Esse cara teve aqui no Paraná em 2000. Ele foi preso em Mandaguari em 2000, usando a mesma artimanha que ele usou contra a Raquel. Olha só, sou empresário de uma. Sim, ele fez várias, né? Ele foi para São Paulo também depois pelo litoral, aprontou um monte. Eu, Exatamente, o quantas Raquéis Janofres podem ter sido enterradas sem. com certeza. Bom, mas que bom que a Raquel prendeu ele. Ele já estava preso, né? Sim. Por Já nem. Ele Ele estava tem preso por. 12 condenações, É. né? De estelionato é a coisa mais fofa que ele tem. O resto vai por um monte. Ele tem 12 condenações por estelionato, 3 por roubo, duas, 4 por estupro e duas que antigamente se falava atentado violento ao poder, Sim. pudor. Agora, o que me chama a atenção não é isso só, Beto. Me chama a atenção dessa onda, né? Ele usava 4 CPFs diferentes, enfim. O que me chama a atenção é assim, esse indivíduo foi preso 4 ou 5 vezes. Ele foi para a penitenciária 3 a 4 vezes. Quer dizer, por indulto de Natal, por indulto do presidente, as saidinhas que existem no final do ano, esse cara voltava a cometer esses crimes, né? E então, poxa, poderia ter sido evitado, Com né? certeza. Poderia ter sido evitado. É, Mas assim, enfim, né? Graças a Deus a gente conseguiu estabelecer isso e a Raquel teve o seu algoz aí identificado para poder a família descansar, né? parabéns pelo trabalho de vocês aí. É muito interessante quando a ciência ela consegue trabalhar a favor da sociedade, sempre. Sempre vai ser. Mas principalmente quando a ciência ela é tão objetiva e a gente entende tão bem o quanto que o DNA está realmente ligado e como se faz a coleta, como se faz, a importância da preservação das provas e que a gente consiga ter um banco nacional melhor ainda de DNA, com mais ainda cruzamentos, que eu acho que muita coisa ainda vai ser descoberta. Ainda tem muita gente quieta dentro da prisão, não querendo Sim, contar muita coisa, mas o DNA dele vai revelar mais ainda o que ele escondeu. Ele ou ela, né? Porque tem homens e mulheres. o que é rotina, Beto, em todos os laboratórios da rede é que toda semana se tem um match de pessoas que estão presas por crimes que cometeram e não foram relatados, e assim você tem essa dinâmica Ótimo. acontecendo.
Doutor, fica de novo o convite aqui para o senhor participar aqui. À vontade, estou à tua disposição. Para falar principalmente dessa parte técnica tão interessante, que às vezes a gente precisa entender de forma palatável, como o senhor fez agora, para a gente se entender todos nós. O crime ele é interligado em muita coisa, né? Principalmente agora usando o DNA dessa maneira. É impressionante, né? Você vê o quanto que a tecnologia resolve. Por exemplo, eu fiz um caso também, uma vez, de um dos maiores serial estupradores do Brasil. Foi descoberto através do DNA. Você tinha mulheres que tinham sido estupradas e elas foram coletados o DNA e ele foi sendo jogado no banco de dados. E deu match, começou a dar match. Falou, essa mulher foi por esse mesmo homem. Ele fez mais de 50 violências sexuais. 50. E aí a polícia, com base nesse cruzamento do banco de dados, mostrando por onde essas mulheres passavam, eles conseguem fazer um caso ali de Goiás. Eles conseguem fazer o cruzamento, fantástico, super, nossa, as delegadas são de aplaudir em pé. Elas conseguem olhar aquilo e falar, ele passeia e consegue chegar nele, porque aí você consegue entender qual é a rede que ele ataca. Esse para mim é um grande exemplo de como fazer. A Beatriz Angélica, que eu vou falar em breve também, que é um caso que me comove sempre muito, eu gosto muito da Lucinha e do Sandro, também foi graças agora ao DNA que a pessoa deixou na faca, o autor de tudo, que se chegou finalmente a saber quem fez aquilo com aquela menina. E a Raquel Genofre consegue elucidar que esse Carlos Eduardo dos Santos, que é um homem, gente. Pra você ter uma ideia, ela consegue elucidar que foi esse homem, graças ao DNA que ele deixou. Esse homem, simplesmente, tem uma extensíssima lista de crimes. Ele vai de estelionato a estupro contra vulnerável. Tanto que ele estava preso pela violência contra um menino. Mas a Raquel Genofre, ele corta o cabelo da Raquel. Isso é um dado que eu não falei antes. E aí a gente vai entender um pouco agora o que aconteceu com a Raquel graças ao perfil dele. Mas ele estava preso, inclusive, pela violência contra um menino. E a Raquel foi ser viciada, ela foi sodomizada, como ele fazia com os meninos. Então, não se sabe direito se ele travestiu a Raquel de menino para ele ter esse prazer. Mas, pelo que tudo indica, sim. Esse homem, ele transitava entre São Paulo e Paraná muito fácil. Inclusive, no dia da Raquel, ele vai embora. Porque o que ele faz? Vamos entender o que aconteceu com a Raquel. A doutora Vanessa Alice me conta, inclusive, que como ela ficou muito à frente do caso logo no início, os 3 primeiros anos, ela aparecia muito na TV. E quando ele foi apontado pelo banco de DNA como o autor da Raquel, a polícia do Paraná pede para que ela vá falar com ele, porque ela tinha, inclusive, muito conhecimento do momento do crime. E ela me diz que quando ela entra, ela vem para São Paulo, e quando essa coisa, ele já estava cercando, ele estava por um tempo, ele faz uma coisa, ele conta para a doutora Vanessa no começo, depois desconta, porque ele gosta de ter o que eu chamo do prazer dos maus, ele gosta de ter o controle da história. Nem tudo eu vou te contar, apesar de você ter descoberto muita coisa. Você descobriu que fui eu, mas eu não vou te dar todos os elementos que você gostaria de saber, porque uma investigação é quando você consegue fechar todos os pontos e você se sente até aliviado, conseguir mostrar um tudo. E ele não faz isso, ele não encontra. Logo no começo, quando ela chega, ele nega. Ele fala, eu sei que você está aqui, mas ele nega, daí ele volta. Ele, inclusive, chega ao ponto de falar que ele violentou a Raquel morta e não viva, porque ele sabe que vilipêndio de cadáver é um crime muito menor do que o homicídio. A doutora Solange Beretta, inclusive, explicou isso em algumas das nossas lives que a gente tem feito hoje em dia. Porque, para a lei,
é mais importante vivo do que morto. Então, se eu pegar e te matar, eu vou lá, eu pego e vou... minha pena é altíssima. Se você está morto e eu te violentar, minha pena é baixíssima. Ocultação de cadáver é tipo 2 anos. Porque o corpo já não mais vivo está. Então, ele não tem mais tudo aquilo para perder. Eu acho terrível, mas isso é real dentro da nossa lei. E esse homem aqui, esse Carlos Eduardo, ele sabia disso. Então ele começa, inclusive, a dizer que ele tinha violentado a Raquel depois de ela estar morta, que ela morreu porque ela começou a gritar e ela morreu meio que por ela mesma. Ela pegou e se matou, se matou asfixiada. Ele tenta dizer que ele não a mata, ele apenas a estupra e faz ocultação de cadáver. Porque ele sabe que essas 2 penas juntas não vão dar 5 anos. Ele já estava preso mesmo. Mas isso não cola, porque, graças a Deus, nós temos excelentes legistas que sabem que não só o corpo fala, como o corpo grita. E o corpo da Raquel gritava o que tinha acontecido com ela. E ali eles conseguem mostrar que todas as sevícias dele foram feitas com a menina viva. Todo o maltrato pelo qual ela passou, ela estava viva, consciente e lutando para continuar viva. A morte dela foi uma consequência da maldade dele, e não o fim imediato, porque ele não queria ela morta tão rápido. Isso eles conseguem provar. A doutora Vanessa ali se mostra, quando ela chega, que ele a via pela televisão. Como ela aparecia muito, ele ficou acompanhando o caso ao longo dos anos pela imprensa. Lembra que eu te disse que não foi à toa que ele deixou a mala da Raquel para ser descoberta com ela dentro? Porque assim ele conseguia ter o termômetro se estavam ou não chegando perto dele. O quanto esse homem deve ter se divertido vendo o caça, o gato e rato que com ele não chegava. Ele, inclusive, sai naquele dia da Raquel e ele passa por uma outra cidade e ele age da mesma maneira que agiu com a Raquel. E isso, à época, chama a atenção da doutora Vanessa Alice, porque parecia ser um modus operandi próximo. Só que a menina corre do cara. E se confirma. O que ele fez? Qual foi a tática desse Carlos Eduardo? Ele chega para a Raquel, ele já devia estar de olho nela, ele estava uns dias ali em Curitiba, fugindo de um crime que ele fez ali em São Paulo. Ele não tem outras mortes nas costas, mas ele tem outras violências sexuais. Parece que a Raquel é levada à morte final por conta de ela ter lutado demais e talvez por ele ter tentado um novo prazer. Não se sabe de fato se ele não matou por aí e deixou algum corpo que nunca foi encontrado, ou algum corpo que não foi tão bem periciado como foi o da Raquel, que se chegou inclusive ao sêmen do Carlos Eduardo nela. Você pode ter tido outras Raquéis por aí que o sêmen não foi coletado. Não foi conseguido material genético suficiente para se fazer o desenho de DNA. Tem muitas variantes, o que não significa que ele não tenha repetido e nem dito aqui que a Raquel tenha sido a primeira a morrer dessa maneira. Mas vamos dizer que ela tenha sido a primeira. Ele pode ter repetido depois. Ele só não confessa e ele jamais vai confessar. Aí está o prazer dos maus. Com esse termômetro da imprensa, ele consegue, inclusive, ir para lá e vir para cá. E ele fica anos. E ele vai começando o quê? O arrogante, ele começa a ficar em paz consigo mesmo. E começa a deixar mais rastros. Ele começa a fazer mais crimes. Por isso que ele é preso. E essa prisão é o que vai nos facilitar para o encontro de ele como o autor. Porque quando ele é preso, nesse último crime, ele já, em 2019, ele já tem a obrigação da coleta do DNA. Foi o primeiro DNA do Paraná a entrar no sistema do banco de dados foi o da Raquel Genofre. Então ela estava ali pronta para levar o match mais desejado da polícia. Esse cara é preso em 2019, fazem e bate e dá. Por isso que demora tanto tempo também. Ainda não... Aquilo que eu contei, 2012 tem a lei, 2013 começa o banco, mas de fato operacionalizar uns anos depois, e assim vai acontecendo. A arrogância dele faz com que ele seja preso e dê esse encontro de ele como o autor de tudo da Raquel. Ele vai para Curitiba, inclusive, e ele começa a contar para a doutora Vanessa Alice e para a doutora Camila. O que ele fez com a Raquel? Ele chega perto dela do mesmo modo que ele chegou dessa outra menina que eu vou contar agora, que eles já sabiam mais ou menos.
Ele vai até a Raquel e fala, eu sou o produtor do Patati Patatá. É uma dupla de palhaços, eles já passaram, inclusive, eles são muito famosos e as crianças gostam muito deles. Eu sei que já teve até problema em outras cidades de pessoas que passaram de produtores dele levando shows do Patati Patatá e não teve Patati Patatá. Eles nem sabiam dessa cidade e roubaram todo mundo com os ingressos. Ele se utiliza, esse Carlos Eduardo, como o produtor para levar a Raquel às gravações que estariam sendo feitas em Curitiba para o Patati Patatá. Quando ele chega com ela a uma pensãozinha, ela estranha e fala, e o que é isso daqui? Ele fala, não, fica aqui que a gente já vai ligar para os seus pais. Que ela falava, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com a minha mãe. Ela não tinha um celular. O celular não era a forma que é hoje, que todo mundo pode ter mais fácil. Ela não tinha, ela pedia. E ele fala, nós vamos ligar para sua mãe agora, lá do estúdio você já liga uma surpresa, porque ela não pode nem saber agora, porque a gente vai fazer uma grande surpresa, vai ligar, a gente vai gravar você ligando para sua mãe, vai ser muito legal. Esse tipo de gente tem uma lábia impressionante. Por isso que um dos trabalhos dele era de estelionatário, porque você só tem uma grande lábia para ser estelionatário. E ele engambela ela. Ele, inclusive, fala, é muito triste, ele conta isso com certo prazer, que quando eles estavam a caminho do fim da Raquel, ela olha, estava tendo pôr do sol, lembra que ela sumiu às 5h30 da tarde? Ela olha pela janela do ônibus e fala para ele como é bonito o pôr do sol. Era o último pôr do sol dela. E ele conta isso de uma maneira... Só tem, é bestial, porque ele tem o prazer dos sádicos em ter visto o último olhar de tranquilidade da Raquel. E ele sabia que aquele olhar ia morrer para sempre, mesmo se ela tivesse ficado viva. Mas ele já devia ter decidido a morte. Quando ele chega nesse quarto, ela estranha, ela começa a luta pela vida, ele corta o cabelo dela, ele deixa o cabelo dela curto. Talvez para ficar parecido mais com um menino, para voltar ela ao prazer sexual real dele. E ele põe ele diz que põe sacos plásticos para que ela parasse de gritar. Mas saber, pode ser também, mas tem a coisa que a pessoa vai ficando mais... O saco, a doutora Rosângela Monteiro já explicou que o saco ele vai te deixando mais tonto, porque você vai respirando o próprio ar que você... Não tem mais oxigênio, só tem gás carbônico, e você vai desmaiando, você vai morrendo. Ela tinha muitos machucados nas costas, tal, porque ele mordeu e tudo mais. E ele conta isso. Só que ele não fala para a polícia onde foi. Ele fica, eu acho que foi ali. Não, acho que foi ali. Ele fica andando por Curitiba, depois eles vão com ele para Curitiba, e ele fica andando. E ele fala, acho que foi ali. Não, acho que foi ali. E a polícia percebeu que ele estava brincando. Por que ele não leva para esse local? Porque talvez esse local, mesmo anos depois, trouxesse alguma possibilidade de achar de termos outras vítimas. Ele não conta. Então, o que ele faz é que ele inventa essa história de Patati Patatá para a Raquel, e a Raquel vai. Eu conversando com a polícia, eles também acham que ele já estava, porque a Raquel tinha aquele mesmo caminho, saía da escola, ia para o ponto de ônibus, entrava no ônibus e ia embora. Ele já devia ter sacado ela. Ele já devia ter sacado o dia a dia dela. Tanto que ele já chega perto dela. Não é que ele chega de pronto, ele já sabe por onde até chegar para ela. Então ele já devia ter visto ela alguns dias antes, e ele já com certeza tinha determinado que Raquel seria seu brinquedo de desprazer. E ele foi com ela para lá. Esse local onde foi nunca foi encontrado, uma pena, porque, como eu falei, podem ter elementos de outras vítimas. Nunca vamos saber, porque ele não conta. É o gostoso do sádico, do mal, do psicopata, do perverso, né? Só ele sabe a história inteira. Sabemos que ele matou a Raquel, mas tudo o que aconteceu com ela, só o que ele quiser que você saiba. Ele não quer tudo, a história é só dele. E a história da Raquel foi essa triste história de
um dia como outro qualquer, um dia de novembro, como outro que ela poderia ter vivido mais anos. Aquele 5 de novembro de 2008 encerrou toda a curta trajetória dela, mas, de novo, eu acho que a gente pode sempre perceber o quanto que algumas histórias, quantas Raquéis foram salvas, de repente, de crianças que entenderam o que pode acontecer e não estão caindo em lábias de monstros como esse, mas principalmente pela discussão que foi a época do DNA e por esse banco de DNAs que eu teria chamado mesmo, batizado de banco de DNA, que é o Genofre, uma vez que o caso dela foi tão importante para se discutir e se colocar em prática. Então, que a Raquel, na sua curtíssima trajetória, que as suas redações pudessem ser lidas. Eu queria poder ler essas redações que ela ganhou prêmio dentro da escola. Eu gostaria, se a família tiver e quiser, eu faria uma narração da redação dela. Eu deixaria aqui, inclusive, porque é uma forma também de mantê-la viva, com a sua voz ali, tão curta, tão pequena, meu Deus do céu, com 9 anos. Pessoal, é isso, esse é um caso sempre muito triste, casos com crianças sempre me deixam um pouco, todos os casos me deixam mal, mas casos como esses de crianças que, do inocente, da inocência, casos de pessoas que são mortas pela inocência, elas são sempre para mim devastadoras. Liana Friedenbach não era criança, mas a inocência dela aos 16 anos a fez passar pelo que passou. Esses casos onde você percebe que a pessoa não faz ideia do que ia acontecer com ela, é sempre angustiante, porque você quer mudar a história e ela não consegue. É uma pena. Espero que vocês tenham gostado do caso. Se você chegou até aqui, vamos agradecer a Raquel Genofre. Raquel Genofre, obrigado pelo Banco de DNA para o Brasil. Acho importante ela teve a sua grande função social e que ela tenha os nossos obrigados, mais do que só nossa tristeza, o nosso obrigado. A gente com certeza está uma sociedade de investigação melhor por conta de ela ter passado por aqui. Então, Raquel, muito obrigado. Obrigado por tudo e obrigado por muita coisa que virá. Graças a você, é uma pena a gente não ter se conhecido, mas a gente se conhece de alguma maneira porque você deixou essa sua marca. E aos pais, novamente, parabéns pela filha que tiveram e que pena que vocês não conseguiram ter ela mais tempo, mas certos anjos passam assim para serem maiores do que somente dentro da nossa própria casa, né? Pessoal, é isso, muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, me marque nas suas mídias sociais, assim a gente vai construindo um canal que é bom de se ver para a gente aprender e respeitar e trazer a memória de quem merece ter a memória lembrada e enaltecer o que precisa ser enaltecido mesmo dentro de uma tristeza, como foi esse caso. Muito obrigado e até a próxima. Então, eu abriria a mão da minha privacidade de genética. Mas os planos de saúde podem descobrir que você tem uma tendência a ter um câncer e você vai pagar milhões de vezes mais. Bom, se você conseguisse já com isso me dizer as possíveis doenças que eu posso ter, para eu já começar a me precaver, eu vou adorar, mas não é o caso. Ai, gente, que calor, né? Bom, eu já discuti demais essa história. O DNA não é possível ser coletado socialmente com todo mundo. Nem a impressão digital. A doutora Rosângela Monteiro me contou isso. A nossa impressão digital, que a gente faz lá nas coisinhas lá de carteiras de identidade, não pode ser usada pela polícia. Eu não entendo. Eu realmente não entendo, porque quantos crimes seriam elucidados se a polícia pudesse usar o Banco Nacional de Identidade, gente, de digital. Assim, eu sou sempre a favor pelo coletivo ser melhor. E a segurança, para mim, é um caso, é um assunto tão importante que, pela segurança, eu acho que a gente podia abrir mão de algumas discussões que não vão nunca chegar a uma conclusão única, mas que podia ser pelo coletivo. Bom, falei. Faz 6 meses que a gente está tentando resolver esse barulho aqui, esperar acabar. Uma hora acaba. Faz parte da vida, então eu tenho que acordar cada vez mais cedo, com a cara cada vez mais inchada,
e fazer a barba correndo e ficar vermelho. Tem isso aqui na Legião, isso aqui é da barba. Não tô falando rápido, não. Eu não liguei a Tata Werneck, não? Um pouquinho menos, sabe? Porque eu ligo a Tata Werneck. Eu saio falando a 89 mil por hora. Ó quem tá chegando aqui, né? Essa ficou 3 dias sem, ficou morrendo de saudade. Não desgruda, mas não vem. Eu quero ela aqui. Eu quero ela aqui em cima. Ela não vem. Odete, eu vou abrir a janela, minha mãe, mas eu preferia que você ficasse aqui, né? Pera aí, já volto. Bom, ela tá lá tomando a fresca dela, tomando sol dela. E eu tô aqui, morrendo de calor. Falaram que o outono chegou, cadê esse outono, Jesus? Vamos lá. Ai, onde eu parei, hein? Que ela foi... Começamos. Bom. Ê, Detinha, agora a Detinha quer entrar. Ela quis sair, agora ela quer entrar. Agora você vai sair, meu amor? Então sai, vem, sai. Meu amor, você quer sair ou você quer entrar? Papai precisa gravar, filha. O que você quer? Você vai ficar ou você vai sair, Odete? Vai. Então entra que o papai tem que fechar um pouquinho a janela agora faz barulho. Pronto. Fica aqui agora comigo. Fica comigo aqui, Odete. Ai, deixa eu ligar.